Bom dia! Bom dia ou boa tarde? Bom dia, bom dia, bom dia. Vocês estão aí já, meu povo? Tudo certo com os senhores, senhoras e senhores? Vocês estão me ouvindo bem, gente? Vocês conseguem me ouvir bem aí, quem está assistindo aqui de fora? Cadê, gente, minha equipe? Olha, eu tô com 4 pessoas aqui que fazem parte da minha equipe, que não estão valendo nem por meio. Tá bom o áudio? Eu tô muito chique hoje, eu tô até de microfone, gente, ó. Tô me achando a repórter. Vou ver o seguinte, eu resolvi abrir essa live diretamente do Transamérica, na ilha de Comandatuba, aqui na Bahia. A gente está numa viagem super legal, nós somos premiados numa viagem pela do Terra, várias pessoas foram premiadas, na verdade. É uma viagem de incentivo, é uma viagem de conexão para as pessoas se conhecerem, se conectarem. A gente tem algumas plenárias rolando também, algumas palestras. A gente recebeu aqui alguns convidados, o nutricionista Daniel Cadi, dentre outras pessoas. Temos aqui pessoas também da empresa do Terra, diretor comercial, diretor lá dos Estados Unidos, compartilhando um pouquinho sobre a história da empresa. E ontem eu tive a grata oportunidade de conversar com uma dessas pessoas e entender mais sobre a empresa na qual eu trabalho hoje. Isso para mim é extremamente importante, conhecer a história da empresa, conhecer a idoneidade da empresa, a ética, a transparência. Então eu estou muito feliz por essa oportunidade de ter sido premiada, de ter vindo aqui, né, para Comandatuba e conhecer um pouquinho mais dos olhos. Eu resolvi abrir essa live porque eu acho que não tem ambiente melhor do que aqui no meio da natureza. Deixa eu mostrar para vocês. Olha essa vibe, meu povo. Olha que delícia. Tá um dia super gostoso aqui. Então eu resolvi abrir essa live para falar com vocês um pouquinho sobre o poder dos óleos essenciais, tá? A gente vai falar sobre outras coisas ao longo da live, mas num primeiro momento eu quero comentar com vocês porque poucas pessoas entendem profundamente o que são os óleos essenciais. Eu acho isso muito triste porque conhecer o poder dos óleos essenciais significa libertação de inúmeros aspectos do ponto de vista da saúde, bem-estar, do ponto de vista mental, psicológico, e é algo que está tão acessível para a gente, né? Eu falo que os óleos essenciais são remédios formulados por Deus. E por que óleos essenciais são remédios? Óleos essenciais são remédios porque eles possuem compostos químicos, centenas de compostos químicos diferentes, que pertencem a uma família química e têm funções químicas diferenciadas, dando a esses óleos essenciais uma finalidade, uma propriedade diferente no nosso organismo. Bom, uma coisa que é importante vocês saberem é o seguinte: toda planta tem óleo essencial, certo? Mas nem todo óleo essencial possui propriedades terapêuticas conhecidas. Hoje já se conhece centenas, quiçá milhares, de óleos essenciais e suas propriedades terapêuticas, mas nem todo óleo essencial pode ser usado. Afinal de contas, existem óleos essenciais que são tóxicos para a nossa saúde, justamente por terem compostos químicos na sua composição. Hoje, o que a ciência fala sobre os óleos essenciais? É eficaz? Não é eficaz? Devo usar? Não devo usar? Em primeiro lugar, você tem que ter o mínimo de conhecimento. Você tem que ter o mínimo de conhecimento e saber o porquê que você está usando, qual o melhor óleo para aquilo que você espera, para o seu tipo de queixa. E uma coisa que é importante também que as pessoas não sabem, muitos acham que o óleo essencial é só para quem está doente. Isso não é verdade. O óleo essencial, ele atua de forma espetacular no que tange à prevenção. Por quê? Porque os compostos químicos presentes nos óleos essenciais, eles trabalham na manutenção e no equilíbrio da nossa saúde, ou seja, na homeostase do nosso organismo. Quando a gente volta lá no livro de Salmos, eu não me lembro exatamente qual Salmos que fala isso, mas se vocês souberem, escrevam aí. Tem um Salmos que diz o seguinte, que o Senhor nos criou de forma assombrosamente maravilhosa. E a Bíblia também diz que tudo aquilo que Deus cria é bom. Então, levando em consideração que Deus criou a humanidade e criou também a natureza e as plantas medicinais, a fitoterapia, né, por assim dizer, nós entendemos que existe uma perfeição na criação, ainda que o pecado tenha se adentrado ao mundo e que a raça humana tenha caído,
existe uma perfeição na criação no que tange a sinergia. Como? Pensa bem, quando o Senhor criou Adão e Eva, Deus falou assim para Adão, olha, você vai governar sobre tudo, sobre a terra, sobre o céu, sobre o mar, e você vai plantar, você vai cultivar e você vai comer daqui de tudo que você, de todo o seu cultivo. Então já existia essa intenção da parte do Senhor de alimentar, de equilibrar, de manter a saúde humana com o uso da natureza, das plantas. Então, da mesma maneira que os óleos essenciais atuam para proteger as plantas contra diversos estressores, mofo, temperatura, insetos herbívoros, umidade, os óleos essenciais eles fazem parte de uma família, de uma família química chamada terpeno. A principal característica dessa família química é justamente proteção. Ele age como um repelente, ele protege. Então, se esses compostos químicos da família de terpenos fazem isso pelas plantas, seguramente eles farão também pela nossa saúde. Então, existe um conceito muito mais profundo, muito mais extenso do que as pessoas imaginam acerca dos óleos essenciais, que não são apenas um cheirinho agradável para a nossa casa. Claro que eles são compostos aromáticos, né? A essência, e é por isso que o óleo essencial tem esse nome, a essência ela é extremamente importante para que o nosso cérebro também faça esse discernimento, né? As notas voláteis e aromáticas, elas são importantes para que o nosse cérebro faça esse discernimento da informação do composto químico e mande o comando certo lá para o hipotálamo, para o tálamo, para a hipófise, para que hormônios neurotransmissores sejam produzidos e isso gere então algum tipo de resposta fisiológica ou mental no nosso organismo. Bom, agora entrando um pouquinho aqui em duas coisas que eu quero compartilhar com vocês que me chamaram muita atenção. Vocês sabem que eu sempre pesquiso, eu estou com o computador aqui na frente, eu sempre pesquiso muito estudo científico, principalmente no PubMed. Eu amo ler e eu sempre avalio se um estudo científico é passível de ser confiado, se ele é um estudo de confiança ou se ele é um estudo com viés, se ele é um estudo tendencioso. Isso é sempre importante da gente perceber ali quem foi que encomendou esse estudo, quem está envolvido nesse estudo. E eu hoje achei um estudo extremamente proveitoso e eu quero compartilhar esse estudo aqui com vocês. A gente sabe que quanto mais passa o tempo, mais a nossa sociedade adoece, mais câncer as pessoas desenvolvem, mais demência, mais Alzheimer, mais doença de Parkinson. Com certeza você que está assistindo essa live conhece alguém, se não você mesmo, né, que já tenha passado por algum tipo de doença grave, por algum tipo de doença crônica. Eu conheço pessoas que tiveram câncer, conheço pessoas com Parkinson, conheço pessoas que desenvolveram demência, eu conheço pessoas que desenvolveram diabetes, doenças cardiovasculares. Todos nós conhecemos alguém que tem algum tipo de doença grave, de doença crônica. Então eu tenho buscado fazer pesquisas sobre os óleos essenciais muito relacionados a esses tipos de doenças gerais que são comuns na nossa sociedade. Agora, uma coisa, antes de entrar nesse estudo científico, eu quero só trazer uma provocação aqui para vocês, a guisa de reflexão. Quando a gente divide o mundo, né, em duas partes, Oriente e Ocidente, se a gente parar para puxar dados, estatísticas, a gente vai perceber que a incidência de doenças como câncer, por exemplo, como diabetes, como doenças cardiovasculares no Ocidente é muito maior do que no Oriente. E qual seria, talvez, uma possível explicação que embasasse essa diferença gritante em termos de estatística? Será que é porque no Oriente as plantas medicinais sempre foram usadas, né, na maior parte do Oriente, as plantas medicinais sempre foram usadas como parte da medicina tradicional? Será que é porque no Oriente eles prezam muito pelo uso, pelo estudo, pela busca desse conhecimento acerca da fitoterapia das plantas medicinais? Afinal de contas, plantas medicinais já eram usadas bem antes de Cristo, quando a gente volta lá 5.000 anos no Antigo Egito, 3.000 anos antes de Cristo lá na Mesopotâmia, na Babilônia. Aliás, existia uma farmacopeia, um catálogo de registro de plantas medicinais
desde a antiga Babilônia. Isso foi perdido, claro, ao longo do tempo, mas já havia registro de plantas medicinais mesmo antes da vinda de Cristo. Então isso deve essencialmente chamar a nossa atenção para o poder terapêutico dos óleos essenciais e passar a dar um pouco mais de atenção a esses compostos químicos. E eu percebo agora, estando mais envolvida, lendo mais, estudando mais, pesquisando mais, eu percebo o quanto a indústria farmacêutica, por mais útil que ela nos seja, o tanto que a indústria farmacêutica se esforça para abafar, para silenciar os efeitos terapêuticos dos óleos essenciais. Por quê? Porque é muito mais rentável você mimicar, você duplicar aquele composto químico que ocorre de forma natural numa planta, você mimica isso, você replica isso em laboratório numa escala monstruosa, numa escala industrial, e você fature bilhões. A indústria mais multibilionária do planeta Terra chama-se indústria farmacêutica. Então, certamente, essa indústria não quer concorrente. Essa indústria não quer que você conheça a doTERRA. Essa indústria não quer que você conheça os óleos essenciais. Essa indústria não quer que você acredite nos óleos essenciais. Essa indústria, ela sempre vai se esforçar para te convencer, aqui no Ocidente principalmente, para te convencer que o óleo essencial não funciona, que isso é crendice, que isso é achismo. Só que eu acredito que vai chegar num gargalo, vai chegar num ponto que não vai ter mais para onde correr, porque as pessoas estão despertando. Existe um despertar coletivo acontecendo acerca dos óleos essenciais. E a indústria farmacêutica vai ter que se tornar a nossa aliada, porque ela não vai mais poder brigar com os óleos essenciais. Então eu imagino que no futuro nós iremos perceber aí uma indústria que investe em mais pesquisas, uma indústria que se alia àquilo que é mais natural, porque afinal de contas, de uma certa forma, a indústria farmacêutica depende dos compostos da natureza. Vamos voltar no tempo um pouquinho, início do século XX. Qual foi o primeiro medicamento fabricado pela Bayer? Qual foi o primeiro medicamento fabricado pela Bayer? Ácido salicílico, que vem de uma planta chamada salgueiro, e ele é a base da aspirina. A morfina, ela é um medicamento que também existe desde o não sei se do fim do século XIX, início do século XX, que vem de uma planta chamada papoula. Existem diversos medicamentos cujos compostos eles são uma replicação sintética daquilo que existe naturalmente nas plantas. Agora, qual é o benefício dos óleos essenciais quando nós comparamos com um fármaco, com um composto sintético? Os óleos essenciais, além deles ocorrerem de forma natural, eles são um produto secundário do metabolismo das plantas. Além dele ocorrer de forma natural nas plantas, eles possuem diversos compostos químicos atuando sinergicamente. Quando você tira um composto químico isoladamente, o seu efeito no organismo já não vai ser mais o mesmo. E mais do que isso, minha gente, mais do que isso, o nosso organismo pode inclusive se tornar resistente àquele composto químico. E não é de se chocar que muitos de nós já escutamos do médico que não é para ficar tomando antibiótico sempre, só quando extremamente necessário. Por quê? Para o nosso corpo não criar uma resistência, na verdade, para a bactéria não criar uma resistência com relação aos antibióticos. Por quê? Porque o uso indiscriminado, o uso deliberado faz com que não só o micro-organismo crie uma resistência, mas também o nosso corpo. E os óleos essenciais, por terem diversos compostos químicos atuando sinergicamente, a chance disso acontecer é infinitamente menor. Não estou dizendo que o nosso corpo não cria resistência a um óleo essencial, sim. Quando você usa, por exemplo, um óleo de lavanda por 4 anos, é bom variar, é bom não ficar sempre no mesmo, porque existem outros óleos essenciais, por exemplo, com atividades, com propriedades ansiolíticas semelhantes ao óleo de lavanda, né? Que a planta, o nome técnico dela é lavândula angustifolia. Existe o lavandim, lavanda spike, existem outros óleos essenciais que atuam nessa parte mental e emocional, como por exemplo o óleo de vetiver, que é muito bom para quem tem ansiedade. Existem blends maravilhosos também, camomila romana. Existem muitas opções e existem quimiotipos diferentes também. Então a escolha é extensa, nós temos aí um leque muito extenso para escolher, e por isso que é bom a gente estudar, por isso que é bom a gente ler, por isso que é bom a gente estar a par do que são os óleos essenciais e pelo menos o básico da bioquímica dos óleos essenciais, para a gente entender como eles atuam no nosso organismo e saber escolher. Às vezes tem algumas pessoas que não gostam do cheiro, por exemplo, não gostam do cheiro de lavanda, isso é comum.
mas você não precisa usar a lavanda. Existem outros óleos essenciais cujo efeito é similar ao da lavanda. Por isso que é importante a gente conhecer essa questão de quimiotipo, essa questão de sinergia, porque o aroma ele tem que ser agradável, né, gente? Não dá pra gente ficar usando diariamente algo que não é totalmente agradável pra gente. Nem todo óleo essencial vai ser agradável, claro. Muitas vezes a gente vai usar mesmo não sendo agradável pelo poder terapêutico, mas algo de uso diário a gente espera que seja agradável. Então, passando aqui um pouquinho para a parte do estudo científico, que eu quero compartilhar com vocês. Esse estudo científico ele foi compartilhado na plataforma PubMed, tá? No National Library of Medicine. E ele é um estudo do ano de 2021, ou seja, um estudo extremamente recente, um estudo sério, um estudo robusto que avalia a atuação de 7 plantas medicinais, né, 7 óleos essenciais da família Lamisae e o poder antioxidante dessas plantas na sua capacidade de combater o estresse oxidativo. Eu não sei se vocês sabem, mas o estresse oxidativo, que é muito comum no nosso organismo, que é algo que acontece no nosso organismo, o estresse oxidativo tem sido relatado como uma das causas de diversas doenças degenerativas, Parkinson, doenças cardiovasculares, doenças crônicas, por exemplo, como a diabetes. E o estresse oxidativo, ele também pode levar à formação de células cancerígenas, a mutação de células. Então, quando nós falamos de antioxidante, a gente não está usando só uma palavrinha clichê do mercado da alimentação saudável. Nós estamos falando de algo extremamente importante para a nossa saúde, que deve ser levado a sério e que deve ser feito diariamente. Por isso que eu digo a vocês que o óleo essencial, ele atua não só como auxiliar no tratamento de determinadas queixas, né? Aqui no Brasil ele não faz parte da medicina tradicional, mas ele entra como um coadjuvante, como um auxiliar. Mas ele também deve ser usado como uma prevenção. Por quê? Porque já está mais do que comprovado cientificamente que os seus compostos químicos são capazes de proteger as nossas células, o nosso cérebro, inclusive. Existem diversos estudos acerca disso. Então, desses óleos essenciais, eu vou citar aqui alguns para vocês que foram trazidos aqui nesse estudo. O óleo de tomilho, que é um óleo que eu amo, é um óleo extremamente poderoso. A manjerona, a sálvia, o isopo, são super ativos no que diz respeito a compostos antioxidantes, né? Alguns desses óleos, por exemplo, o de tomilho, o óleo de segurélia, eu acho que é segurélia, não sei como fala. Eles têm um alto teor de constituintes fenólicos, como o timol e o carvacrol, que são extremamente potentes no que diz respeito à ação antioxidante. E existem outros óleos essenciais que eu vou citar agora, que é a manjerona e a sálvia, que possuem compostos químicos chamados terpineno, ocimeno, terpinoleno, terpinem 4-ol, que também são muito potentes. Então, imagina só, tudo isso ao alcance das nossas mãos, remédios naturais que melhoram a resposta do nosso corpo com relação ao estresse oxidativo, podendo proteger de doenças como Alzheimer, como Parkinson, como diabetes e até mesmo o câncer. E um outro estudo que eu também quero compartilhar com vocês, que foi um estudo publicado no Oncology Reports, um estudo do ano de 2018, também disponível, publicado lá no PubMed, no National Library of Medicine. Esse estudo, o título dele diz o seguinte: frankincense, agulha de pinheiro e gerânio, os óleos essenciais de frankincense, ou seja, o óleo de olíbano, de agulha de pinheiro e gerânio, suprimiram a progressão de tumor através de uma via chamada mTOR no câncer de mama. Isso é estudo científico, minha gente. Estudo científico que eu estou com ele aberto aqui na minha frente, vou mostrar para vocês. E esse é só um dos vários, tá? Foi um estudo feito, claro, né, usando ratos num laboratório in vitro, mas que já tem muito a agregar no nosso conhecimento, certo? Mostrando aqui o quanto ele diminuiu a progressão do tumor mais comum associado aí com câncer de mama, que traz uma alta mortalidade
nas mulheres ao longo aí de todo o Ocidente, né? Então isso nos anima muito, nos anima a saber que cada vez mais a ciência tem estudado, a ciência tem investido na pesquisa com relação aos óleos essenciais. A ciência tem aberto seus olhos para a necessidade de trazer isso mais ao alcance do grande público, né? Bom, alguém perguntou o que é estresse oxidativo. O estresse oxidativo ele é uma espécie de desequilíbrio no que diz respeito a compostos oxidantes e antioxidantes. Quando você não tem uma quantidade suficiente de antioxidantes para resolver essa oxidação, você entra num desequilíbrio e você começa a produzir ali então uma quantidade grande dessa espécie... Ai, me fugiu o nome, gente. De radicais livres, desculpa. Dessas espécies reativas. Os radicais livres, tão famosos, né? A gente sempre fala em radicais livres, é exatamente isso que o estresse oxidativo causa no nosso organismo. E os radicais livres, eles atacam a nossa célula, muitas vezes as células que são saudáveis podem se tornar células doentes através desse ataque aí dos radicais livres. Então, o antioxidante, ele atua como um protetor das nossas células. Tá certo? E aí, o que eu queria dizer para vocês? Olha, mais importantemente, né? Estou aqui eu na Bahia, nessa viagem maravilhosa que eu ganhei da Duterra. Eu estou muito feliz com o quanto a Duterra tem incentivado os seus líderes, o quanto a Duterra tem compartilhado conhecimento através dessas viagens de incentivo. Então, em primeiro lugar, eu quero quebrar aqui uma narrativa que muitos de vocês me mandam e às vezes eu me sinto até ofendida, tá? Nesse sentido, e vocês vão entender o porquê que eu estou dizendo isso. Toda vez que eu posto, algumas vezes que eu posto a Duterra, algumas pessoas escrevem no meu post: ah, isso é pirâmide. Então o que eu quero dizer, eu não quero gastar minha energia falando sobre isso, porque já é um assunto quase que óbvio, mas eu não posso nunca me cansar de falar sobre isso, porque eu acho importante. Em primeiro lugar, gente, eu não sei se vocês sabem, mas pirâmide é uma forma ilegal de se fazer negócio. Completamente ilegal, passível, inclusive, de coerção criminal, de cadeia. Eu imagino que vocês, me conhecendo e sabendo do compromisso que eu tenho com a minha imagem, com a minha rede social e com vocês, e sendo uma influenciadora há mais de 10 anos, eu jamais entraria num negócio que não fosse ético, que não fosse transparente, que não fosse passível de ser feito, que não fosse honesto e que não fosse, sobretudo, real. Isso é um primeiro ponto. Segundo lugar, pirâmide é um esquema. Não é necessariamente uma empresa, é um esquema onde só o que está em cima ganha. Os que estão embaixo não. E não tem produto e nem serviço. Isso nada tem a ver com a política da Duterra. A Duterra é uma empresa que quem entra depois facilmente pode se tornar maior do que o que entrou antes. Basta ele trabalhar para isso. É meritocracia. Na Duterra cresce quem trabalha. Eu conheço pessoas, por exemplo, que entraram há 5 anos atrás, que hoje ainda estão no nível Platinum. E as pessoas que entraram, algumas pessoas que entraram depois dela, já é Presidential Diamond, já está lá em cima no topo. Como isso pode ser uma pirâmide? Se os que entraram depois já passaram os que entraram antes. Então eu acho que a gente tem que ser um pouco mais razoável, um pouco mais consciente, um pouco mais empático antes de sair fazendo comentários nos Instagrams das pessoas, porque isso soa extremamente ofensivo, principalmente para pessoas como eu, que são sérias e que estão aqui fazendo um trabalho sério e trazendo informações e conteúdo de impacto para vocês. Então, por favor, se algum dia alguns de vocês lerem qualquer comentário de outras pessoas nos meus posts, respondam no meu lugar, respondam, porque é importante a gente quebrar essa falsa narrativa, quebrar essa falsa imagem, esse pensamento completamente deturpado acerca da empresa. A Duterra é uma empresa que existe há 14 anos, é uma empresa americana que foi fundada no estado de Utah, nos Estados Unidos, uma empresa que está presente globalmente em mais de 86 países, está abrindo a sua segunda fábrica aqui no Brasil em agosto desse ano. Em Santa Catarina vai ser um boom, vai ser uma explosão aqui no Brasil, vai ser algo surreal, vai ser algo que o Brasil... Galera, eu falo assim, o Brasil não está preparado para o que vai acontecer aqui no mercado de óleos essenciais. A Duterra incomoda muito. Sabe por quê que a Duterra incomoda muito? Porque a Duterra é muito boa no que ela faz, ela é a melhor no que ela faz. E quando nós somos os melhores naquilo que nós fazemos, a gente incomoda e faz parte. Faz parte.
O incômodo, ele só é causado por quem está fazendo alguma coisa. Se você está incomodando, é porque você está fazendo alguma coisa. Se você está morto, você nunca vai incomodar ninguém. E eu quero incomodar, porque eu quero fazer alguma coisa, eu quero fazer a diferença, eu quero compartilhar saúde, eu quero compartilhar bem-estar, eu quero que as pessoas conheçam cada vez mais os óleos essenciais. Eu já falei para vocês inúmeras vezes que eu entrei pelo produto, eu não entrei pelo negócio. Afinal de contas, eu tenho um negócio consolidado aqui na minha rede social. Eu entrei porque eu sou apaixonada pelo que eu faço, eu sou apaixonada pela fitoterapia, porque eu sou formada em nutrição e porque eu tenho autoridade e embasamento para falar das coisas que eu falo, e porque eu queria usar a minha rede social como um canal de disseminação de informações